Você teve recentemente no Inteligência LTDA, lá com o Vilela, e você participou do programa com o Rodrigo Silva. Uhum. E, pra falar a verdade, eu achei que foi extraordinário. Mas houve algumas críticas, inclusive tá lá no seu Instagram mesmo, que algumas pessoas começaram a debater sobre esse assunto pelo fato de o programa do Vilela ser um programa circular, receber pessoas circulares lá, pelo fato do Rodrigo Silva ele ser adventista. Como que você vê isso e o que você diria para as pessoas a respeito desse assunto? Olha, Douglas, o que a gente pode dizer? Primeiro é o seguinte, a Bíblia diz, né, que a gente não deve conviver em comunhão com pessoas que na sua vida mostram que, apesar de serem irmãos, estão negando a realidade do Evangelho. Mas ele diz, mas com respeito a isso, eu não estou falando de pessoas do convívio do dia a dia, porque se assim fosse, seria necessário que a gente saísse do mundo, né? Então, por exemplo, como é que você faz? Você acha que uma pessoa que faz um curso numa faculdade católica, estuda e vai lá ter conhecimento, aprender com ele, essa pessoa é um papista? Ele é necessariamente um romanista? Ele apoia a Santa Inquisição? Então, acho que as pessoas não conseguem entender o lugar de certas coisas. Você trabalha, você frequenta uma escola, você faz uma faculdade, você tem vários ambientes onde não são ambientes da sua exclusividade religiosa. Então, o que acontece? Ali é um podcast que discute diversos assuntos. É semelhante eu estar estudando num curso na USP, por exemplo. Uhum. E aí chegaram lá para o Vilela e falaram, tem uma pessoa que estudou bastante a Bíblia, conhece os originais, é um tal de professor Luiz Saião. Ele nem sabia de que igreja eu era, deixava de ser. E aí ele me chamou, falou, olha, eu queria que você viesse aqui falar sobre a Bíblia e a Páscoa. Ok, vamos lá, né? Então, onde você for chamado para falar para respeito de Deus, né? Sim. Vai lá, Paulo, você vai estar diante do Festo aí, você vai estar diante do Agripa. Não, aqui é um ambiente secular, não vou falar nada, que isso. Então não faz sentido essa discussão, né? A gente tem a oportunidade de, inclusive, ajudar muitas pessoas a entenderem sobre Deus. E aí eu não tenho controle sobre os outros convidados. Uhum. Eu tive 2 vezes. Uma vez que eu fui lá, eu encontrei uma outra pessoa que eu nem conhecia, né? E aí ele, como o Rodrigo Silva é conhecido como estudioso da história e da arqueologia, né, ele também convidou, né? E aí nós fomos, nós dois. Ali não é um ambiente para discutir, até que se a gente fosse falar que a gente ia entrar em discussão de natureza teológica específica, com certeza o Levão, escuta, então eu não convidei vocês para isso, o objetivo daqui é o outro, né? Como você, por exemplo, está numa faculdade de qualquer tipo, está tendo aula lá, e você em cada aula vai interromper o seu professor para dizer, olha, na verdade eu sou evangélico, você está dizendo isso, você não pode fazer isso, isso é antiético. Né? E então foi levantada a questão. E aí algumas pessoas ouvindo estavam interessados de que aquele encontro fosse um encontro de apologética polêmica, que a gente fosse escolher pontos de discordância, o que era até complicado, porque a gente estava ouvindo as perguntas dirigidas pelo próprio Vilela, e aí o pessoal entendeu que houve uma falta, algumas pessoas, poucas pessoas, mas elas entenderam que houve uma falta de postura no sentido que deveria... De um posicionamento. Não, que deveria ter havido um combate, né? Um conflito, um confronto para mostrar que a posição adventista não é a posição recomendável, né? Eu não sou adventista, não tenho nenhuma convicção nessa direção. O Rodrigo Silva também não é batista, não é do contexto, vamos dizer, evangélico mais comum, mas ali não era um fórum para esse tipo de discussão, né? E falando a verdade, eu, pela graça de Deus, eu tenho tido experiências com pessoas de posicionamento muito diferentes na minha vida e que pensam completamente diferente de mim. E a postura que eu acho que não tem nada a ver com a Bíblia, que é um tipo de
postura polêmica que vem de uma cultura europeia e americana que tem um histórico de confronto religioso. Discutir, brigar. Imagina, eu fui na Suíça, você viu lá o lugar onde o indivíduo foi afogado, né? Porque ele queria rebatizar e o pessoal da cidade de Zurique dizia que não podia. Então isso vira uma loucura, né? Então existe uma violência assim religiosa por trás desse tipo de comportamento, né? E quando eu vi, eu falei, acho que o pessoal não entendeu nada, porque eu, na minha experiência, eu tenho conversado até com muçulmanos. Pessoas que abrem, que sentam, começam a fazer perguntas. E olha, eu terminei a conversa com o muçulmano, o cara me abraçando e chorando. E não é assim. Você não pode imaginar, por exemplo, que uma pessoa que está diante de você, que você chama de adventista, congregação cristã, sei lá, qualquer outra religião evangélica e tal, ou parecido, ou próximo, ou diferente, e que você está diante de um quadro de doutrinas específicas que foram escritas por um fundador. Essa pessoa, ela é um ser humano, ela tem rosto, ela tem nome, ela tem dúvida, ela tem perguntas, inclusive ela nem sempre se encaixa na doutrina que ela carrega. Eu conheço um monte de gente que se autodenomina católico. Quando a pessoa vai conversar, você vê que na cabeça dele tem um monte de outras coisas. Aliás, os próprios evangélicos não são exatamente tão evangélicos assim. Então, na conversa, o que eu tive de pessoas, desde gente ultra religioso até um judeu ortodoxo e um ateu. Quando a pessoa percebe que você tem uma abertura, quando tem uma coisa, ele conversa com você no particular e diz, escuta, o que você acha disso? E você tem uma abertura para mexer no coração da pessoa. Então, acho que a abordagem desse pessoal que insiste numa apologética, ela está encaminhada de maneira inadequada. Ela não traz os resultados que talvez na própria sinceridade eles fazem. Então, quando eles acham que a coisa está saindo do controle, eles reagem de maneira muito forte. E no final das contas, olha que coisa impressionante. Um monte de gente descrente, interessada no evangelho, está se apresentando e procurando ajuda tal, por causa de ter visto lá, falando, não sabia que tinha gente que explicava a Bíblia assim, eu quero saber mais. Olha. Entendeu? Então, é isso aí. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.